Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, no capítulo 22, no versículo 19. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Lucas 19. E a palavra do Senhor diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que trai. 23. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. E Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão. Até aqui. Senhor Deus, meu Pai, nessa noite, ó Pai, que sejam as tuas palavras e jamais a minha, Deus. Que seja, Pai, a beleza e a glória do teu santo nome manifestado nesse lugar, ó Pai. Nada mais, apenas o teu nome e o teu poder e a tua soberania, Pai. E que jamais venhamos nos esquecer do teu amor por cada um de nós, ó Pai. Venho te pedir, abra os nossos corações, ó Pai. Abra a nossa mente. Tira de nós, ó Pai, toda a frieza e todo o sono, toda a preocupação. Que agora possamos, ó Pai, pensar apenas naquilo que o Senhor quer nos dizer, ó Pai. Porque quando estamos aqui na tua casa, nada mais importa, só a tua presença, porque tu és santo, soberano sobre todos. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos nessa noite tratar sobre um tema que, na verdade, assim, é um estudo no qual eu fiz dessa vez de uma maneira diferente, porque eu comecei, ao invés de começar pelo tema, eu comecei por uma linha de raciocínio que eu já vinha seguindo, e ficou difícil de colocar um tema depois. E o tema parece um pouco estranho, mas ele quer dizer o galo e a consciência do amor. O tema ficou assim: o galo e a consciência do amor. E nosso primeiro ponto nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre o galo. Que galo é esse que está ali? Por que tem um galo no tema da mensagem? Wallace, eu já estou começando sem entender nada. Eu não estou entendendo por que tem um galo e tem um amor. Estou com dúvidas. Irmão, fica tranquilo,
porque até o final o Espírito Santo vai ajustar o nosso raciocínio, o nosso entendimento, e a gente vai chegar junto até o final, amém? Então vamos lá. Para a gente entender um pouco sobre essa passagem do galo, nós vamos para o nosso primeiro ponto, que diz assim: o galo apenas sinaliza um momento. O galo apenas sinaliza um momento. E que momento é esse? Nós vamos ver aqui na leitura de Lucas, é só um pouquinho mais à frente, aonde Pedro está na mesa com o Senhor, ele está no meio da ceia, a ceia está acontecendo, era o momento da Páscoa, onde eles estavam ali comemorando, eles estavam, na verdade, para Cristo, para Jesus já era uma despedida, e a gente leu aqui, a gente teve a oportunidade de fazer a leitura da ceia, né? A gente viu lá do partir do pão, né? De quando Jesus disse: olha, tome, esse é o meu cálice. A gente viu todo esse ponto, a gente leu tudo isso, e aí chega um momento que no meio da ceia, no versículo 33, Pedro, ele diz o seguinte: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Eu estou pronto, Deus, Senhor, Jesus, eu estou contigo até o final. Pedro bancou esse discurso. Hoje pela manhã, o irmão Rômulo esteve falando sobre falar menos, amar mais. Falar menos e amar mais. Pedro foi um desses. Pedro abriu a boca no meio da mesa, no meio da ceia, ele quis se levantar, quis se engrandecer e falar: Senhor, eu estou contigo até a morte e até a prisão. Mas aí o Senhor falou para ele, no versículo 34, respondendo Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você negará que me conhece. O galo apenas sinaliza, como está ali. O galo é um sinal de que quando chegasse esse momento, Pedro teria negado a Cristo. Então, o galo é só um sinal para a consciência do amor. A discussão teológica que decorre sobre o galo, e eu acho ridículo, eu acho bobo, essa é a minha opinião, eu acho que é bobo. Eles ficam discutindo: mas o galo era um galo mesmo ou era uma sirene? Pode pesquisar na internet, você vai encontrar. O galo era um galo de verdade ou era uma sirene? Porque naquela época em Jerusalém não tinha galo, porque não é um animal. Irmão, o galo foi um sinal. Então o galo ele apenas sinalizou que em um momento Pedro iria negar o amor. Pedro iria olhar para o amor, iria falar: não, eu não conheço esse amor. Eu não conheço esse amor. Eu não andei com esse amor. Eu não estava no meio desse amor. É verdade, irmãos? Ou Pedro mentiu? Porque ele estava no meio. Ele escondeu a sua identidade, ele negou quem ele era, para simplesmente negar o amor, recusar aquele que ministrou sobre ele todo o entendimento, aquele que conduziu por diversas situações, que mostrou. Pedro andou sobre as águas, Pedro participou de diversos empreendimentos que Cristo realizou, mas no momento que estava sinalizado, Pedro negou o amor. Pedro, digamos assim, ele ainda não tinha a consciência do amor. Pedro ainda não tinha plena consciência de quem Jesus era, de quem era Cristo. Pedro conhecia de ver um homem, ele é o meu Cristo, ele é o meu Deus, mas Pedro ainda não tinha a convicção plena de quem era Deus.
Porque logo mais à frente a gente vai ver quem Pedro se torna quando ele tem a consciência do amor. Mas por hora nós estamos vendo aqui um Pedro antes da sinalização, antes do galo. Quem somos nós antes do galo? Quem somos nós antes de um sinal de Deus? Meros traidores? Nós negamos? Nós escondemos a nossa identidade? Talvez existam pessoas no seu trabalho ou em qualquer outro lugar, isso já é até clichê, né, irmão? Isso já é até clichê falar que você é um crente 007, que você é um crente que esconde a sua identidade. É um clichê, mas acaba sendo que é uma verdade. É uma verdade, irmão. É uma verdade e é uma vergonha. É os dois. Porque quantos de nós temos sido como Pedro antes do sinal? Anda com o mestre, participa dos empreendimentos do mestre, trabalha para o mestre, vem para a casa de Deus, vem para tudo, mas quando chega a hora de fazer o que tem que ser feito, não, eu não conheço este homem, eu não tenho a consciência do amor, pelo medo. Pedro tocou no ponto-chave: Senhor, eu estou contigo, até pelas prisões, Senhor, eu estou contigo até a morte. Jesus sinaliza: calma, Pedro, calma, você ainda não é capaz de arcar com o teu discurso. Calma, filho, vamos com calma. Você está me falando de coisas que eu sei que você ainda não vai conseguir. Calma, tu ainda é um bebezinho, Pedro. Fica tranquilo, não se afoba, irmão. Calma. Então, esse estudo é dividido num período antes do galo e após o galo. Um período antes do galo é antes da sinalização. E o que vai acontecer nessa sinalização? Nós vamos acompanhar aqui no versículo de número, logo mais à frente. Vocês estão com a Bíblia aberta em Lucas 22? Lucas 22, no versículo. Vamos ler primeiro aqui, Lucas 22, no versículo 22. E a palavra de Deus diz assim: o Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que trai. Ai daquele que trai o meu nome, que negligencia a minha palavra. Então, irmãos, o que acontece é o seguinte: na sequência dessa história, nós sabemos que Pedro, ele vai se deparar com uma mulher, primeiramente com uma mulher, e essa mulher vai acusar Pedro, e vai falar: Pedro não, ela vai falar: ei, eu te conheço, você não era um daqueles que andava? E Pedro fala: não sou eu. E ele nega a primeira vez. E depois um homem olha para Pedro e fala: ei, não era você que andava comigo? Ele: não conheço esse homem. E depois, por mais uma outra vez, Pedro, ele nega. Isso é algo que bem sabemos, que Pedro negou por 3 vezes a Cristo. E o Senhor fala: o Filho do Homem vai, como determina, mas ai daquele que trai. Pedro ainda não estava pronto para bancar com o discurso que ele fez. Pedro era apenas um menino na fé. Mas acontece que haviam palavras que foram declaradas sobre a vida de Pedro, como as que estão lá em Mateus. Pode deixar que eu leio daqui, irmãos, mas se quiser, fica à vontade para abrir sua Bíblia. Mateus 16, do 18 ao 19, e o Senhor diz assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-lo. Pedro, você é pedra, você é uma rocha. E Pedro, com essa consciência,
ele acreditava que já era o momento, ele acreditava, olha, o Senhor já falou que sobre mim vai ser estabelecido a igreja dele. Então Pedro, ele já está cheio ali da vaidade dele, de quem ele seria. Mas o que acontece? Pedro, ele nega. E no nosso próximo ponto, nós vamos entender o seguinte, que o inimigo, ele quer peneirar você. Isso nós lemos aqui em Lucas 22, no versículo 31, que diz assim: Simão, Simão, Pedro é o Simão, 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 Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha que interessante. No versículo de número 32, fala assim: Pedro, e quando você se converter. Pedro andava com o mestre, já participava de diversas coisas, de tudo, mas o coração dele ainda não estava convertido plenamente. Ele ainda não tinha consciência de quem o mestre era de verdade. Isso ainda estava sendo construído sobre ele. A igreja ainda seria construída, mas ele já achava que era plenamente convertido. E aí o que nós vemos nesse ponto? Que Satanás, ele quer peneirá-los como trigo. Jesus fala: ei, Satanás quer peneirar a tua vida. Ele quer peneirar quem você é. Sabe por quê, Pedro? Porque você ainda não tem a consciência de quem você é em mim. Mas ele sabe. Ele sabe quem é você em plenitude. Ele sabe o dano que você vai causar no inferno se um dia você nascer para o Mestre, você nascer para Cristo. Então, ele, com essa consciência, ele queria peneirar os discípulos, ele queria peneirar Pedro. Mas o que seria esse peneirar? Eu fui ver como que é feita uma peneira de trigo. Irmão, se for, seria algo muito doloroso se o Senhor deixasse que a gente caísse nas mãos de Satanás. Seria algo bem doído, porque para peneirar o trigo, juntam vários feixes de trigo assim, né? Vários feixes são juntados, e aí o pessoal vem com uma ferramenta que eu não sei o nome, que parece uma vassoura, mas não é, porque ela tem alguns dentes assim, e todos eles em volta daqueles feixes de trigo começam a bater, e bate, e ali aquelas palhas subindo e descendo, e todo mundo batendo, durante muito tempo, para depois no final pegar aquilo ali, jogar numa peneira e tirar. E o Senhor usa isso como exemplo. Pedro, Simão, Satanás queria peneirá-lo, mas eu orei por você. E aquele que falou isso foi o Cristo, que já estava fazendo o papel do Espírito Santo. Cristo já estava intercedendo pelos discípulos. E aí a gente, com essa ciência de que o inimigo quer nos peneirar, eu trago a memória de vocês e a minha também, de um momento em que Jesus, ele iria subir ao Monte das Oliveiras, que é um dos momentos finais da vida de Cristo, aqui na terra. E quando ele vai subir ao Monte das Oliveiras, ele fala assim para os discípulos: pessoal, vamos orar para que vocês não caiam em tentação. Eu vou subir, mas eu quero que vocês fiquem aqui. Quem lembra disso aqui? Vocês não lembram? Lembram? Então ele fala assim: ei, vocês ficam aqui em casa, que eu vou subir para orar. E Jesus sobe. E ali, quando Jesus sobe, ele está passando por tentação.
Porque Jesus ele começa a falar: ei Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E Jesus começa a desabafar com Deus, começa a orar. E Jesus contando com a oração deles lá embaixo, porque ele disse: ei, ora para que vocês não caiam em tentação. E quando Jesus desce, ele encontra os discípulos fazendo o quê? A gente já viu isso em várias peças, em várias encenações aqui na igreja. Que quando Jesus volta, ele encontra os companheiros dele dormindo. E sabe o que ele fala para os discípulos quando eles acordam? Fala assim: olha, eu sei que vocês estão dominados pela tristeza, mas orem para que vocês não caiam em tentação. A mesma coisa que ele falou antes dele subir, ele falou depois que ele desceu. Porque ele sabia que o inimigo queria peneirá-los. Então, era preciso que Jesus sinalizasse: você precisa orar para que você não caia em tentação. Não é vergonha, irmão, você orar pedindo para Deus te livrar de tentação, porque nós somos tentados. Então não adianta a gente ficar no politicamente correto: não vou orar porque eu não sou tentado, não. Irmão, ora, fala: Senhor, me livra naquele dia em que a minha carne vai estar enfraquecida. Fortaleça em mim o teu espírito, sempre. Então Jesus ele traz essa consciência para os discípulos: vocês precisam orar para que não caiam em tentação, porque o inimigo quer peneirá-los. Eu oro por vocês, mas eu também preciso que vocês orem. Então, irmãos, nós vimos aqui até agora que o galo foi uma sinalização. Nós vimos agora também que o inimigo queria peneirá-los. E no nosso próximo ponto, nós vamos ver que a pedra virou uma igreja. Antes da sinalização, nós temos um Pedro, que é apenas uma pedra da edificação. E agora, convido vocês a estarem abrindo suas Bíblias em Atos 2. Atos 2, no versículo de número 40. E o que estava acontecendo aqui em Atos 2, no versículo 40? Era no dia de Pentecostes, como estavam aqui louvando, né? Eu navegarei no oceano do Espírito, que no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu, essa foi a primeira pregação da pedra. Nesse dia aqui, foi o dia que a pedra, Pedro, pregou para uma multidão, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele começou a falar em diversas línguas, e todos os povos que estavam ali naquele local, assim, eu sei que é um exemplo não muito agradável fazer um comparativo dessa festa com uma outra festa, mas em termos de comparação a número de pessoas, eu quero pegar aqui um carnaval no Rio de Janeiro, naquela principal ali de Copacabana. Como fica de pessoas no carnaval? É muito cheio, não é, irmão? Não é gente de tudo quanto é país que está ali reunido? Esse livro, nesse episódio aqui, não tem nada a ver com carnaval na essência, mas em número de pessoas, aqui estava repleto, estava lotado, e o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar. E quando o Espírito Santo desceu naquele lugar, as pessoas que eram de diversas nacionalidades começaram a entender sobre quem era o amor. E a consciência do amor, de quem foi o amor que esteve entre nós, foi levada a várias pessoas num único dia. E Pedro, a pedra, que era apenas uma pedra, aquele que negou, nesse dia,
a palavra diz assim: com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. No versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. A pedra foi edificada. A igreja foi fundada sobre um homem que teve a consciência de quem o amor era. E o mais interessante é que, na terceira vez, quando Pedro ele negou Jesus, ele negou a Cristo, a palavra diz em algum dos evangelhos, que eu não me recordo ao qual, que dá em detalhe, que diz que quando Pedro negava a Cristo, a sirene, o galo, tocou. Quando ele negou pela terceira vez, a sirene tocou e o olhar de Cristo encontrou o olhar de Pedro. Imagina, irmão, você lá com a boca na botija, lá no erro, aí o olhar de Cristo, pã, em você. Sabe o que a palavra fala na sequência? Que Pedro chorou amargamente, irmão. Pedro explodiu, porque Pedro não era explosivo, ele não tinha esse comportamento. Pedro explodiu de fora para dentro. Quando ele estava ali, negando, quando ele estava aí, veio o Senhor, pã, olhou assim, ó, te falei que você ia me trair? Aí ele, ai meu Deus, naquele momento ele teve a plena consciência de quem o amor era e o que ele estava fazendo com aquele amor. Ele estava negando, e ali ele viu, nossa, ele falou até isso, então tudo é verdade mesmo, e ali ele entrou em grande desespero. Porque eu vou te falar uma coisa, irmão, tem gente que Deus fala, Deus mostra, esfrega a Bíblia na cara, e a pessoa não tem a consciência de quem é Cristo. A pessoa é dura, a palavra vem, entra no ouvido, mas sai no outro, que despreza o amor de Deus, que despreza esse sacrifício. Existem pessoas que desprezam o amor do nosso Deus, e Pedro foi um deles. Mas quando Pedro deu de cara com o verbo, olho no olho, ele chorou amargamente por ter traído o amor. Então, até antes do galo cantar, Pedro ainda não tinha a consciência do amor. Irmão, eu vou te falar uma coisa, que assim, parece ser até banal, parece ser até bobeira, mas vocês já repararam aquilo ali? Não, sério mesmo, pode olhar para lá, ó, aqui ó, tá vendo? Tem uma haste ali, um cabide pendurado, e tem várias bolsas, e tem uma caixa grandona. E vou te falar uma coisa, eu também não sabia para que era, porque eu não tinha reparado. Eu não tinha. Aí o pastor hoje pela manhã chegou e falou, olha irmão, é isso, isso e isso, e na próxima semana, irmão, naquela hora caiu sobre mim a consciência do básico, do amor entre nós. Aquela bolsa, se eu não me engano, é para a gente levar para casa, não é isso? E retornar com a bolsa com os alimentos. Irmão, o nosso bairro é muitíssimo carente de tudo, inclusive de alimento. É porque às vezes pode não faltar na tua casa, mas falta na casa de muita gente. Eu desafio você, eu não quero que você fique fora do culto não, mas se você num domingo pela manhã ou à noite, se você ficar ali na porta, vai vir pelo menos uma pessoa ou duas carente de alguma coisa, de um alimento, para poder pedir uma ajuda. Vai vir, é certo, fica lá que você vai ver. As pessoas vêm até nós. E o que essa igreja tem para ofertar para essas pessoas? O que eu tenho para ofertar para essas pessoas?
Então, quando o pastor falou aquilo, tchum, veio a consciência na minha cabeça. Filho, amor. Igrejas que amam, crescem. A temática desse ano é trabalhar em cima do amor. E nós precisamos ter a plena consciência de que o amor está em coisas simples, como trazer alimento, para ajudar os mais necessitados. Entenda, o amor não é só isso, mas o amor também é composto disso. Então nós precisamos, irmão, talvez você não tenha condição de encher uma bolsa daquela, mas se você levar ela para casa e trazer uma coisinha, não tem problema, porque olha quanto nós somos aqui. Sem brincadeira, um pouquinho de coisinha que cada um trouxesse, encheria aquela caixa ali, ó. Não teria lugar para colocar. Então, essa consciência, do mínimo, nós precisamos ter. Porque o que acontece na sequência desses versículos que nós lemos, assim que a igreja foi fundada, assim que a pedra foi estabelecida, a igreja crescia em graça e no partir do pão e na comunhão. A igreja crescia e se fortalecia no básico, em dividir o pouco de recurso que eles tinham. Então, a plena consciência do amor é: eu preciso fazer algo pelo próximo. Até porque nós lemos que Jesus estava numa mesa com os discípulos. Nós lemos aquilo em Lucas 22. E a palavra disse assim: filhos, vocês estão na mesa aqui comigo, mas eu quero deixar algo bem claro para vocês, que o maior no reino dos céus é aquele que serve, e não aquele que é servido. Porque no mundo de vocês, o maior é aquele que é servido, é aquele que fica na mesa cheio de pompa, cheio de luxo, né? O garçom vem, não, eu te atendo. Esse que é o servido é o maior no nosso mundo. Tanto que ele fala assim: no meu reino, o maior é aquele que serve. Tanto que eu estou servindo vocês nesse momento. E quem é o maior da mesa? Eu. Assim diz Jesus. Jesus fala isso. Então Jesus já estava colocando a consciência do amor nos discípulos desde a mesa, desde o partir, ensinando que, olha, vocês me amam? Se vocês me amam, você tem que amar o próximo. Se você me ama, você precisa ter a consciência do amor. Não adianta você dizer que me segue, não adianta você tirar um selfie comigo, não adianta você botar uma foto com um versículo, não adianta, irmão, se você não tiver a consciência do amor. E digo mais, de fazer isso sem se engrandecer. Fazer o bem, de praticar o amor aonde ninguém está te olhando, porque você não precisa ser engrandecido por isso, porque Deus, Ele vê e conhece o teu coração. Irmão, sem brincadeira, tem gente, eu observo isso, mas não vou entrar em detalhes. Tem gente que vem colocar o dízimo no gasofilácio, a oferta, e chega, faz assim, ó, faz pose. Ridículo isso, irmão. Não precisa. Ninguém precisa saber do bem que você faz. Se você for ajudar o próximo na intenção de se engrandecer perante os homens, Deus vai desprezar a tua oferta. Então, não estou falando sobre você fazer uma mega compra para aliviar a sua consciência e colocar aqui e depois sair com a notinha pelo corredor: olha, comprei isso, isso e aquilo, tá. Não, irmão. É quando aqui tiver vazio, não tem ninguém nem viu, você trouxe num saco preto. Porque aquilo que você faz de bem com a mão direita, que a esquerda não saiba. Palavra de Cristo, palavra de Jesus. Então nós precisamos ter a consciência do amor, sim, mas nós também
precisamos ter a consciência de que não é para o nosso engrandecimento. Não é para você ter uma autossatisfação em ajudar as pessoas. É para você ter uma satisfação em agradar o teu Deus. Porque quando você ajuda o teu irmão, você está fazendo por Deus. É Deus em você operando a caridade. É Deus tocando no coração, no teu coração, e falando: ei, filho, ajuda. Sabe aquele cara que às vezes vem tocar uma música, um violão, no trem, no metrô, e aí você olha com desprezo? Irmão, Deus está vendo. Às vezes você tem aquele trocadinho separado. Ajuda, irmão. Faz a tua parte. Não precisa ter ninguém da igreja, não precisa ter um membro da igreja perto, te monitorando para testemunhar a tua oferta. A sua oferta não precisa de testemunha humana. Quem testemunha o bem que você faz é o próprio Deus. E digo mais, que quando você abençoa, você é abençoado. Ainda mais quando você faz sem essa segunda intenção. Quando você só abençoa por abençoar. Não que vire uma disputa entre você e Deus, mas quando você abençoa alguém, aí Deus vem, toma aqui. Eu vi teu coração, filho. Eu sei que você precisa disso também. E aí você: não, Senhor, eu vou abençoar mais. E vem o Senhor e aqui, toma mais. Você nunca vai abençoar alguém mais do que eu te abençoo. Mas você precisa ter a consciência do amor. E Pedro só teve a consciência do amor quando o amor olhou nos olhos dele. E ele estava negando o amor. E o amor veio ao encontro e olhou para ele. E ele quis bancar o discurso de: não, Senhor, eu estou contigo até a morte, até a prisão. Calma, filho, você ainda não vai arcar com o teu discurso. Tu está falando para o Deus vivo, cara. Eu sei o que você vai fazer daqui a 30 minutos. Eu sei que você vai fazer daqui a algumas horas. Tem promessa sobre você. Eu vou estabelecer sobre você a minha igreja. Eu vou estabelecer sobre você pessoas, outras pessoas que vão continuar dando continuidade à minha palavra. Eu estou falando de um homem de 2000 anos atrás, e o nome deles vem sendo falado até hoje. O nome de Jesus, o nome dos apóstolos, e estamos aqui, porque o amor que eles fizeram depois do sinal foi algo tão grande que ficou registrado, que o Espírito Santo inspirou homens para que fosse relatado todas as obras de amor. E agora, uma coisa interessante assim que me deixa chocado é como as coisas vão se encaixando. Porque quando Deus ministrou no meu coração essa mensagem, ainda não tinha, digamos assim, uma agenda de quando iria acontecer, de quando seria falado. Deus começou a ministrar essa consciência no meu coração: filho, é isso, isso e isso. Eu comecei a anotar. Fala mais, Deus, fala mais. É o que? A consciência do amor. É quando Pedro negou, ele negou o amor, é isso. E comecei a anotar e anotar. E o Senhor quis colocar essa consciência dentro do meu coração, dizendo: filho, ajude, contribua mais, faça mais. Por isso que quando o pastor apontou para cá, isso veio como uma espada diretamente no meu coração, uma espada de palavras, para que eu pudesse, igreja Wallace, pudesse despertar pela consciência de ajudar até entre a gente aqui. E que a gente possa sair daqui falando menos e amando mais, como foi anunciado hoje pela manhã. E o que seria esse falar menos?
Você era um falastrão, falava nos corredores que tinha que acontecer isso, que tinha que vir um mover, que tinha que... Irmão, o mover começa aqui no teu coração, quando você se dispõe a ajudar o próximo. Quando você está lá na compra do mês, ou seja lá no que for que você está fazendo, e ter a consciência de que aqui no nosso meio tem pessoas que precisam. Irmão, sabia que às vezes você está com um dinheirinho sobrando aí, mas tem alguém aqui que está entre nós, que está desempregado e precisando comprar um remédio, e às vezes tem vergonha de falar? E sabe por que tem vergonha de falar? Porque nós vamos julgar. Nós vamos julgar, irmão. Então a gente precisa se colocar à disposição, porque quando o amor começa a envolver a igreja, começa a envolver cada um, você passa a abrir mais o seu coração. E as pessoas começam a fazer uma leitura de você baseado em suas necessidades. E o Senhor tocará no coração de pessoas para que um ajude o outro. Mas isso parte da onde? Da consciência. Da consciência. Em nosso próximo ponto e último, diz assim: igreja, tu me amas de verdade? Igreja, tu me amas? Igreja, tu me amas? João 21:15. Pode abrir sua Bíblia. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Jesus já tinha sido ressuscitado. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele voltou aos discípulos e ele mostrou as marcas. Ele mostrou o buraco que havia em suas mãos, o cravo nos pés. Ele mostrou. E assim que ele voltou, aconteceu essa cena aqui. Lembra do Pedro antes do galo? Que tinha um discurso, que negou a Cristo 3 vezes. Vamos ver o que vai acontecer agora. E a palavra de Deus diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. No próximo versículo 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E mais uma vez no versículo 17, pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas, cuide do meu rebanho. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Mas, como foi falado aqui pela irmã Maiara, eu quero refrescar a memória de vocês. Nós temos um pai, um filho e o quê? Pedro negou quem? Os 3. Cristo, quando voltou, perguntou novamente para ele: Pedro, tu me amas? Ei, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, porque daquela vez que eu te neguei, tu já sabia. Então agora tu já sabe que eu te amo, Senhor. Tu já sabe que eu tive um remorso. Tu sabe que naquele dia que eu olhei no teu olho, eu tive a consciência de quem eu deveria ser. E agora você está me perguntando, Senhor, agora você sabe que eu te amo. Então ali, Jesus, eu imagino que aquela cena ali, ele deve ter dado um abraço. Filho, agora você me ama, né? Agora que tu viu tudo que eu passei, né? Naquele dia lá tu
Mas eu sei que Jesus não é vingativo, não ia ter falado nada disso. Isso aí é coisa nossa. Mas aí o que acontece? Ele negou 3 vezes, e por 3 vezes Deus deu a ele a redenção, a oportunidade dele retornar para o amor. Ei Pedro, hoje eu estou te dando a consciência de você me dizer de novo que você me ama. A consciência do amor por mim. Talvez Cristo está aqui nessa noite falando para você voltar a ter a consciência de quem Ele é. Porque a essência de Cristo é o amor. A essência dele é você ajudar o teu próximo. É você parar de ficar arrumando confusão, a estar se rendendo à tentação. Porque sabe o que é a tentação? Eu estava até comentando isso hoje cedo. A tentação nada mais é do que um prato que o inimigo coloca para o crente comer. E o crente parece que vai cheio de fome. Quando tem uma armadilha, vai correndo. Nem tenha consciência, ignora, porque bem sabemos que o inimigo ele tenta nos oprimir, ele tenta nos induzir a um caminho, a uma decisão enquanto estamos no momento de ira, e ao mesmo tempo vem a consciência. Mas uma coisa eu falo para vocês, sabe por que Pedro negou a Jesus? Porque o Espírito Santo de Deus, que hoje te convence a falar não para o diabo, ainda não estava dentro dele. Você está entendendo isso aqui, irmão? O Espírito Santo só desceu lá, depois do galo, depois do sinal. O Espírito Santo de Deus desceu em Pentecostes como um vento e encheu todos os que estavam ali. E a partir daquele momento, todos passaram a ter a consciência de quem Cristo era, de que Ele veio, morreu por mim, morreu por você, deu a vida por cada um de nós, para que possamos hoje ter plena comunhão com Ele. Antes, Pedro não tinha essa consciência. Antes, Pedro não era habitado pelo Espírito Santo. Pedro andava com Cristo, via o que Cristo fazia, mas até aquele momento ele ainda não estava cheio, porque depois, quando eles ficaram cheios, a igreja foi edificada. Na pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. O sobrenatural começou a acontecer depois que o Espírito Santo começou a habitar dentro dele. E a consciência do amor habitava dentro daquelas pessoas. E por conta do Espírito Santo e da consciência do amor estar dentro de nós, que as coisas acontecem. Agora eu pergunto para vocês, e até encerro a mensagem aqui: cadê a nossa consciência? Está nem na metade. Não está na metade. Eu não culpo vocês, irmão. Eu culpo a mim também. Eu culpo a cada um de nós. Mas essa consciência, o Espírito Santo, precisa estar sendo manifestado aí no seu coração. Nós precisamos buscar a consciência do amor. Porque Pedro, a justificativa para que Pedro tivesse negado 3 vezes, era que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. O Espírito Santo já foi derramado, já habita dentro de nós, como fogo consumidor. Mas por que aquela caixa está vazia, irmão? Por que aquilo ali está vazio? Por que tem pessoas entre nós que estão precisando de coisas básicas e a gente ainda não despertou para isso? Por quê, irmãos? Por quê?
estava olhando para as águas que tinha lá em casa, que a água ela está com gosto ruim, como todos sabem. E aí eu olhei, ela já estava acabando assim. Aí eu fiquei, poxa, essa água está ruim. Graças ao meu bom Deus, eu tive condições de comprar água para beber, uma água separada dessa que está sendo distribuída pela cidade. Mas quantos lá na minha casa, na casa do meu pai, não tem condições de comprar uma água mineral? A consciência, irmão. Eu poderia vir aqui falar sobre tudo, sobre qualquer coisa, mas se não tivermos a consciência, se aquilo ali não começar a transbordar, refletindo o amor que há em nós, nós não vamos chegar em lugar algum. Vamos aproveitar que esse é o ano do amor, de uma igreja que ama crescer, e vamos nos fortalecer no amor de Cristo que habita em nós. Esse tipo de pregação, de mensagem, não seria preciso, irmão, porque isso é o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Porque olhamos para trás e vemos que a igreja era uma grande comunidade de amigos que se ajudavam em prol da única fé que é Cristo Jesus. Mas sabe por que acontece isso? Porque no decorrer da caminhada das igrejas cristãs pelo mundo afora, a imagem da cruz, a imagem de Cristo ressuscitado tem sido apagada cada vez mais e dando-se lugar a outras atividades. Temos falado muitas das vezes sobre vários personagens bíblicos, sem concluir que Cristo é o único grande soberano sobre todas as nações, irmãos. Essa consciência precisa existir em nós. E quando você toma consciência de que Cristo é o nome sobre todo nome, você respeita Ele, obedecendo e ajudando o que Ele falou que a gente tem que fazer. Ame o teu próximo. Não é só cantar louvores, não é só escutar Rádio 93. Ei, filho, eu te chamo para algo maior do que isso. Eu te chamo para você se compadecer do seu irmão. Se tem algo que Satanás tem trabalhado para destruir as igrejas, é na desunião, é cegando. A estratégia de Satanás é tornar a igreja cada vez mais independente. É criar facções, divisões dentro das igrejas. É botar uma igreja preta, uma azul, uma vermelha e fazer todo mundo ficar distraído, discutindo se o galo era um sinal ou se era uma sirene. É criar assuntos paralelos que roubam a imagem da cruz de Cristo. Irmão, eu falo uma coisa para você: no que depender de mim e no que depender de você, a cruz não pode ser apagada. A cruz de Cristo jamais poderá ser apagada, porque quando você olha para ela, você vê o amor, e o amor é a consciência, é o que move você a ajudar o próximo. Olha para o teu irmão, e sempre pense assim: aquele ali é a imagem e semelhança de Deus, e se eu começar a tratar ele bem, eu estou tratando Deus bem. Então eu vou fazer não só porque eu gosto dele, mas porque eu vejo Deus nele. Isso é a consciência do amor. Irmãos, essa é a simples mensagem dessa noite. Talvez esse seja o dia que o galo, que a sirene está tocando para você. Ame, tenha consciência de que eu sou o amor. Tenha consciência de que se você não me amar, você vai para o inferno. Isso não é falado.
Mas a verdade é essa, irmão. Só há um caminho. E os outros caminhos levam para onde? Para a perdição. E o que nos garante esse caminho, o que nos garante a nos manter nessa estrada, é seguir por ela, tendo a consciência de que Cristo morreu por nós. E se Cristo morreu por nós, nós precisamos representá-lo. E se nós temos que representá-lo, nós temos que amar. E se nós temos que amar, temos que amar o próximo. E se a gente tem que amar o próximo, a gente não pode olhar para os defeitos dele. A gente tem que olhar e ver Cristo nele. E ele não vai entender nada. Ontem, a mensagem à noite foi sobre amor incondicional, que é o amor de Cristo por nós. Um amor que não tem condições. Você tem condição, porque você não ama o teu inimigo. Sabe por que eu falo isso? Porque Cristo pediu para você amar o teu inimigo, mas não disse que você conseguiria fazer isso. Mas você deveria tentar. Porque o amor de Cristo ama o inimigo. Ama. O inimigo é amado. Que doideira é essa que você está falando, Wallace? As pessoas que maquinam o mal aí fora são amadas. Aí ontem um jovem trouxe para a gente uma palavra de sabedoria, que ele disse assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não quer dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama. Deus, eu amo todos, mas nem tudo vai correr bem para todo mundo, porque eu sou justiça, e para quem pratica o mal, a justiça. Mas para aqueles que me amam, as coisas cooperarão para o bem. Tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam o propósito de Cristo. E a mensagem, para concluir nessa noite, é com uma pergunta que eu faço para vocês. Igreja, tu me amas? Cristo está olhando no teu olho nessa noite e falando: tu me amas? Você com a boca na botija, porque aqui está vazio. Como é que você vai falar que ama a Deus, irmão? No flagrante. Tu me amas? Por que está vazio? Tu me amas? Porque esse rancor está no teu coração? Tu me amas? Por que tu odeia o próximo? Tu me amas? Por que você não dá o teu melhor pela minha casa, pela minha igreja? Tu me amas porque tu esconde a tua identidade. Tu me amas porque que você é falso com os outros. Tu me amas porque que tu inveja e faz fofoca. Tu me amas porque que você não anda no meu caminho. Tu me amas porque que você vive uma vida mais ou menos. Tu me amas porque que você parou de me buscar. Tu me amas. A consciência do amor. Quando o amor olha dentro dos teus olhos. Irmão, te convido a ficar de pé nesse momento. Convido o Ministério de Gileade também. E que a gente possa sair, irmão, daqui nessa noite com a plena consciência do amor. Não saia daqui pensando que essa mensagem não foi para você. Sabe por quê? Nessa semana, amanhã ou qualquer outro dia, vai passar alguém por você que vai estar precisando da consciência do amor. E essa palavra foi ministrada no teu coração. E é você que vai levar essa palavra para essa pessoa. Porque é assim que Deus faz, irmão. Ele fala comigo, fala com você e fala através de você. Curve suas cabeças, feche seus olhos. Pai, nesse momento acabamos, ó Pai, de aprender um pouco sobre a consciência do Teu sobrenatural, ó Pai.
da consciência do teu amor constrangedor, ó Pai. Pai, nós aqui aprendemos um pouco, ó Pai, com os erros do passado, para que possamos acertar o nosso futuro, ó Pai, para que possamos alinhar, ó Pai, o nosso caminho ao teu caminho, ó Deus, porque o Senhor é a única saída, o Senhor é a única esperança, Deus, e precisamos praticar o amor aqui, Deus, porque no teu reino só haverá o amor. Não entraremos no teu reino, ó Pai, se o nosso coração não for como de uma criança, se o nosso coração não for puro. Não entraremos, ó Pai, no teu reino. Coloque em nós, ó Pai, essa consciência de que somos eleitos e que precisamos buscar a tua presença, que precisamos buscar, ó Pai, a tua manifestação, o teu poder, ó Pai, que precisamos amar cada vez mais, e que o amor, ó Pai, não venha a ser meras palavras, e que o amor não seja palavras bonitas, e que o amor não seja apenas no escrito, e que o amor venha a ser a prática, para que ela nem precisa ser falado, porque o amor, ele é, e tu, Deus, é o amor. Tu, Pai, é a justiça, e teu, Deus, é o juízo que um dia virá sobre cada um de nós. Nos cubra, Pai, com o sangue do teu Filho, que foi puro amor derramado por cada um de nós, Deus. Cubra-nos com o teu sangue, com a tua graça, com a tua misericórdia, Pai. Nos livra, Pai, da tentação, de todo mal, de tudo aquilo que nos puxa para longe da tua presença. Pai, joga por terra toda tentação, ó Deus, tudo aquilo que quer desviar os teus filhos de praticarem o amor. Afasta, Pai, os teus filhos da tentação e do mal. Que o inimigo venha a ser envergonhado pelo tamanho do amor que vai brotar nessa igreja. Oh Pai, eu sei que a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, porque a tua igreja ama, a tua igreja é habitada e inundada pelo teu amor, ó Pai. O teu amor, ó Pai, vai visitar os nossos corações nessa noite. E essa consciência que tu colocou em mim, Pai, coloca nos meus irmãos também, para que possamos, ó Pai, colocar em prática a tua palavra, colocar em prática os teus ensinos. Livra-nos, Pai, da tentação de não te servir como o Senhor merece ser servido. Pai, ajude-nos a olhar para o nosso irmão e ver em nosso irmão a tua presença. Pai, desperta o teu amor em nós. Vamos louvar o Senhor nessa noite.